Paz do Senhor, irmãos. Estamos nesse momento dando início à exposição do livro de Miqueias e estaremos aqui apresentando uma palavra de abertura. E gostaria de ler um texto com vocês que está no livro de Jeremias, capítulo de número 26. Estaremos lendo os versículos 16 a 19. Se quiser acompanhar a leitura, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar com a gente essa leitura. É importante para que a gente venha compreender o texto sagrado. Amém? Vamos fazer a leitura? Jeremias capítulo 26, a partir do 16. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nós lemos. E te agradecemos, Pai, por estarmos aqui meditando na Tua palavra, que possamos extrair lições para a nossa vida prática, que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade através da Tua palavra. Fala conosco, nos instrui, nos ensina, nos abençoa nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto da passagem de Jeremias. No momento aqui, Jeremias ele fez uma profecia, o povo pegou ele, estavam a ponto de matá-lo, né? E então houve uma intervenção aqui dos líderes de Judá, de Israel, em Jerusalém, e vai ser mencionado o profeta Miqueias. A defesa que eles vão fazer, a apresentação, é sobre a profecia que Miqueias tinha dado a Ezequias. Então a gente vai, a partir daqui, procurar rastrear aqui na Escritura Sagrada a época que Miqueias viveu, para que a gente possa extrair as lições de acordo com o contexto em que ele viveu. Tá certo? Aqui o momento de Jeremias, os irmãos sabem, é um momento em que Jerusalém vai ser tomada pelos babilônicos, mas nós queremos nos ater mais à situação de Miqueias. Eu fiz essa leitura inicial para a gente ver ele sendo mencionado. Miqueias, então, tinha uma certa importância, apesar de não ser tão conhecido no restante da Escritura, né? Mas ele era um homem que foi lembrado aqui, um profeta de Deus que foi lembrado nessa ocasião da experiência de Jeremias, tá certo? E eu gostaria de também fazer uma leitura do primeiro versículo do livro de Miqueias, e a gente já situa a época em que ele viveu. No livro de Miqueias, capítulo 1, nós temos no versículo 1 escrito assim, olha: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Amém. Então nós temos aqui essa primeira informação sobre a época em que ele profetizou, em que ele falou a palavra do Senhor. Nós temos a informação do versículo 1, que foi nos dias de Jotão,
Acás e Ezequias. E quando a gente vai investigar a época que viveu esses reis em Israel, nós voltamos no tempo, tá certo? Nós temos que voltar aqui no tempo, ao período em que o Reino do Norte estava findando ali o reinado de Jeroboão II, certo? E o Reino do Norte teve um momento de prosperidade, como também o Reino do Sul, Judá, através do rei Azarias. A época em que é situado esses dois reis, um de Judá e o de Samaria, o Reino do Norte seria de 793 a 742 a.C. E no Reino do Norte, através de Jeroboão, de 792 a 752. Embora o livro de Miqueias mencione apenas os reis de Judá, né, do Reino do Norte, e por conta da sua profecia está mais direcionada ao Reino do Sul, ao Reino de Judá, mas ele viveu na época em que alguns reis do norte, de Samaria, eles estavam num declínio. O Reino do Norte começou um declínio logo após a sucessão de Jeroboão II através de Zacarias. E aí nós vamos fazer aqui algumas leituras. Queria fazer algumas leituras aqui do texto com os irmãos, para que a gente compreenda que enquanto que no Reino do Norte estava em declínio, o Reino de Judá, eles estarão apreensivos por conta das guerras, dos conflitos que estarão acontecendo ali na região de Cefelá. Cefelá é uma região montanhosa, um planalto ali do centro-sul do Reino de Judá, que vai estar próximo à cidade em que o Miqueias morava, que a gente já está mencionando. E é importante a gente saber o que estava ocorrendo ali por conta da nossa compreensão do texto, né? Quando a gente for apresentar a profecia, o livro de Miqueias, a gente vai estar já compreendendo qual era a situação daquela época, o que estava ocorrendo. E eu queria fazer leitura de alguns desses reis do Reino do Norte que seguiram a sucessão após Jeroboão II. E eu gostaria que você, se você quiser acompanhar, está no livro de 2 Reis, capítulo 15. Eu estarei lendo aqui alguns versículos para que a gente tenha aqui uma base do que estava ocorrendo, certo? Capítulo 15, a partir do versículo 1, 2 Reis. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Esse Azarias também vai ser menção do nome dele em algumas passagens como o Uzias, como é o rei Uzias, tá certo? Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, enquanto nós temos aqui o rei Amazias sendo substituído por Azarias, que vai ser também conhecido como Uzias, que é uma abreviação do nome dele, Uzias, a gente vai ter também aqui, no Reino do Norte, uma mudança com relação à morte de Jeroboão II. No versículo anterior, aí, o capítulo 15, nos versículos anteriores, logo no finalzinho do 14, nós temos essa informação a partir do versículo 28. Ora, os mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel?
E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós temos aqui Zacarias assumindo o trono no reino do norte, enquanto que no reino do sul nós temos o Azarias, que também é conhecido como Uzias, tá certo? E agora no capítulo 15, do versículo 8 em diante, olha só como está escrito. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Olha só essa informação como é importante. Ele reinou apenas 6 meses e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Esse Jeroboão que é citado no versículo 9, não é o Jeroboão que era o pai dele, mas aquele outro Jeroboão da época de Roboão, né, quando houve a divisão das tribos, e que sempre será mencionado como um homem que desobedeceu ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Salum, versículo 10, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou e reinou em seu lugar. Então nós temos aqui esse declínio do reino do norte com a morte desse rei que era o filho de Jeroboão II, já sendo morto pelo Salum, que vai conspirar contra ele e já vai assumir o trono, reinou em seu lugar. Então o que está acontecendo a partir desse momento vai afetar o povo do Reino do Norte e também todos os povos daquela região. Esse é o declínio do Reino do Norte, né? Vai começar a partir da morte de Jeroboão II. No versículo 11, nós temos a seguinte informação. Ora, os mais atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel, e assim foi. Então já tinha uma profecia aqui em andamento, tá certo? E o Salum, versículo 13, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias. Veja que aqui o nome de Azarias já é substituído em algumas versões por Uzias, tá certo? Mas também é o mesmo Azarias, tá bom? Fique preocupado, é o rei de Judá. E reinou 1 mês inteiro em Samaria. Olha o tempo que ele reinou, 1 mês. O Salum. E o que acontece? Versículo 14. Porque Manaém, filho de Gadi, ou Gade, né? Subiu de Tisra e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Então a gente começa a ver aqui um declínio na política do Reino do Norte, e aqui a conspiração ela vai se acentuando. Esse novo rei só vai reinar 1 mês, e já chega logo um outro que também vai subir ao trono através de outra conspiração, né? No versículo 15, ora, os mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus termos, desde Tisra, porque não lhe tinha aberto, e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Então, a maldade também estava campeando com essa política que é estranho ao plano de Deus, tá certo? Então, no versículo 17 diz, desde o ano 39 de Azarias, volta a dizer o nome Azarias, né? Rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, ou Gade,
começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Então, esse Menahem, o novo rei de Israel, ele já vai reinar um tempo mais prolongado. Porém, no versículo 18, nós temos a seguinte informação: e fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então a gente vê aqui que o pecado de Israel do Reino do Norte, ele perdura, ele permanece. E isso vai prejudicar o andamento do reino de Deus em Israel. E é esse tema que a gente vai começar a perceber que o Miqueias ele está vivendo nessa época. Ele está assistindo todos esses acontecimentos. E a sua profecia, ela será uma profecia vivenciada. Ele estará percebendo, vendo o que está ocorrendo, não apenas no Reino do Norte, certo? Estou citando aqui porque os reis, eles viveram na mesma época dos reis que é mencionado no livro de Miqueias, tá certo? E ele vai ver a queda de Samaria. Ele vai assistir, ele vai saber sobre esse acontecimento. E é o que diz logo no primeiro versículo, né? Sobre Samaria e Judá. Então é importante a gente saber o que está acontecendo ali naquela época. Eu sei que mexe um pouco com a história de Israel, mas isso é importante, porque quando nós adentrarmos no livro de Miqueias e observar a sua profecia, a forma como ele apresenta a palavra, nós teremos ali algumas conclusões importantes e reflexões muito sérias para a época que vivemos, para a nossa vida também como cristão. Bem, vamos continuar. Eu queria mostrar também mais um outro episódio ainda em Israel, no Reino do Norte, a partir do versículo 23. Eu estou no capítulo 15 de 2 Reis, viu, irmãos? 2 Reis, capítulo 15, versículo 23, diz assim, olha: no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Então observe que quando vai citar o rei que vai reinar em Samaria, no Reino do Norte, sempre o escritor, ele mencionou, ele citou o reinado de Azarias, que foi um rei que reinou um tempo bem prolongado. Nós estamos aqui já no ano 50 do reinado dele. Ele reinou 52 anos, nós estamos aqui já no limiar, quase no finalzinho do reino de Azarias, que também é conhecido como Uzias. Então, é nesse momento de transição do final do reino de Azarias que vai dar entrada à expressão do livro, o contexto mais próximo de Miqueias, porque vai reinar no lugar do rei Azarias, Jotão. Esse Jotão é o que já é mencionado no livro de Miqueias, tá certo? É o Jotão, filho de Azarias, que também é conhecido como Uzias, tá certo? Então vamos fazer aqui mais uma leitura. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Pecaías, né? Versículo 24. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Interessante essa expressão, sempre presente nos reis que reinaram lá no Reino do Norte, em Samaria. Que eles não se firmaram na verdade, eles não praticaram o que era do agrado do Senhor, e sempre liga os seus pecados ao seu antepassado mais distante, certo? Que seria o Jeroboão I, né? Que seria o filho de Nebate. Lembrando que esse Jeroboão não é o Jeroboão II, que tem aí no capítulo 14 que a gente viu, tá certo? E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, que era um local, uma espécie de um local reservado para o rei, ali no palácio. E ele foi morto ali, por Peca, que o feriu.
juntamente com Argob e com Arié. E com eles estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, ou Gileaditas, né? E o matou e reinou em seu lugar. Houve aqui uma outra conspiração. Assim que terminam os 10 anos do rei Menahem, o Pecaías, seu filho, assume, mas só vai reinar 2 anos. Então, é aqui nesse momento transitório do reinado de Peca que vai começar já também o reinado de Jotão. Ele vai estar reinando juntamente já com seu pai, que vai ser acometido de uma lepra, o rei Uzias, por conta de uma presunção de entrar no templo e oferecer sacrifício como se pudesse, né? E era função do sacerdote. E isso aí já é importante a gente também notar que o Jotão ele começa a reinar como que fosse um corregente na época ainda do que o seu pai ficou leproso e ele ficou afastado das atividades de rei, né? E Jotão então ele começa nesse momento também a reinar em Judá, à medida que o Peca, que é esse rei que a gente fez a leitura aqui, vai começar a reinar também lá no Reino do Norte, em Samaria. Gostaria de continuar aqui a leitura? No versículo 26, ainda do capítulo 15, ora, os mais atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Então veja que aqui, enquanto estará reinando em Judá o Jotão, nós teremos esse Peca reinando lá em Samaria. Isso é importante para a nossa reflexão quando a gente estiver citando as profecias e a apresentação da palavra através de Miqueias. Então é bom a gente sempre estar atento ao que estava realmente acontecendo naquela época, tá certo? E aqui diz o seguinte, no versículo 28. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Certo? Veja que sempre aparece essa frase nesse livro. Tamanha foi a desobediência de Jeroboão. Ele fez o que não agradou ao Senhor. E aí eu não quero aqui voltar mais um pouco no tempo, mas os irmãos podem até já estar se lembrando que os pecados de Jeroboão estão ligados à idolatria, tá certo? Ele fez o povo pecar na idolatria e, com isso, outros pecados também afligiram e alcançaram o povo do Reino do Norte, tá certo? Então, a gente tem uma série de reis no Reino do Norte que são homens que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, tá certo? No Reino do Sul, no Reino de Judá, nós teremos alguns reis que promoveram um certo movimento de avivamento espiritual, tá certo? E a gente vai ver um deles aqui no episódio que a gente fez a leitura de Jeremias, que alguns acreditam, alguns comentadores, que o rei Ezequias ele foi profundamente tocado pela mensagem de Miqueias, e alguns acreditam que o avivamento que ele promoveu pode ter sido resultado da pregação de Miqueias. Nós não queremos aqui afirmar que realmente foi isso, mas houve influência de Miqueias com relação à vida de Ezequias, com certeza, tá certo? Lembrando que, e já vou dizer aqui, os profetas que estiveram no mesmo período em que Miqueias estava profetizando lá em Jerusalém, principalmente ao Reino do Sul, tá certo? Vamos aqui ler aqui mais alguma passagem, no versículo 30. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Olha só, enquanto que o Peca está lá reinando no Reino do Norte, e aqui nós já temos Jotão, no Reino do Sul, em Judá,
Então chega esse Oséias, filho de Elá, e ele conspira também, lá no Reino do Norte, contra Peca. E feriu ele e o matou. E reinou no lugar dele, enquanto que já estava o rei Jotão no seu 20º ano de reinado. Não quero aqui dar precisão com relação ao reinado de Jotão após a morte de seu pai, porque ele teve um período, e é difícil a gente colocar aqui quando realmente ele começa a reinar como corregente, tá certo? Mas a gente já está com esta informação aqui de que estava no 20º ano de Jotão, já reinando em Judá, que é o filho de Uzias. Ora, os mais atos de Peca, versículo 31, e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então nós temos aqui, agora, Oséias estará reinando em Judá. Tá certo? E vamos aqui uma informação que é importante aqui. Ó. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Lembrando que eu falei aqui agora há pouco, que quando ele começa a reinar aqui nessa informação, a gente tem uma passagem mais atrás, que ele era corregente com o seu pai, tá certo? Essa informação aqui já é como que fosse já propriamente coroado, né? Quando ele foi coroado e já está, agora a contagem fica difícil de dizer quando ele realmente começou a reinar, mas a gente já tem essa pista aqui dizendo sobre o reinado dele a partir desse momento. E ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. É interessante que enquanto o texto bíblico fala do pecado de Jeroboão, observe uma coisa aqui. Foi falado da mãe desses reis de Judá, é mencionado o nome delas. E isso mostra o seguinte, que a mãe desses reis teve uma certa influência, uma participação na educação dos seus filhos. Coisa que a gente não percebe, não vê nos reis do norte. Né? Então a gente percebe que houve uma participação importante dessas mulheres, dessas mães, na criação dos seus filhos, e isso foi registrado, né? Que é importante a gente notar isso aqui no texto sagrado, muito importante isso aqui. No versículo 36, vai dizer, ora, os mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Pronto, deixa eu dar uma parada aqui, eu estou fazendo muita leitura. Né? É importante isso, irmãos, porque é aqui, nessa transição de Jotão para o rei Acás, que vai acontecer a queda de Samaria, tá certo? Aqui nós temos o princípio de alguns conflitos na região em que morava Oséias, ali na divisa com a Filístia. Várias cidades serão citadas naquela região, cidades pequenas, vilarejos, e que Miqueias está contemplando os acontecimentos políticos daquela época. Houve um declínio, como vocês perceberam aí, nessas mudanças dos reis de Israel. Houve um declínio. Nós temos aqui a ascensão de alguns reis de Judá, que também estarão sendo prejudicados pela idolatria, e nós teremos então a profecia de Miqueias tomando força, e a gente vai perceber isso no Reino do Sul, tá certo? Então nós temos aqui a divisão aqui do rei de Judá e do rei de Israel, que é o Oséias. Nessa ocasião, ele está reinando lá no Reino do Norte. Enquanto que nós teremos aqui o início do reino de Acás, que não foi um bom rei. Ele vai fazer coisas
que vai desagradar também ao Senhor. Certo? É importante a gente saber isso aí. Esse é o período que está acontecendo, é o momento histórico, é o momento de Israel. Nós temos aqui a presença de uma forte idolatria, essa mistura com os reis de outros países vai influenciar ainda mais essa idolatria, não somente agora no Reino do Norte, mas também no Reino do Sul. Porque o Acaz, quando ele começa a perceber a chegada da Síria e essa aliança que foi feita com o Oséias, começa a preocupar ali o rei de Israel, de Jerusalém, lá no Reino do Sul. Quando o Peca ele faz uma aliança com o rei da Síria e vai investir contra o reinado ainda de Jotão. E isso vai fazer com que Acaz ele vá recorrer à Síria, que é um outro inimigo de Israel, e que é eles que vão derrotar e vão vencer o reino do norte. A gente tem esses acontecimentos aí ocorrendo, tá certo? Então no capítulo 16, quando começa o rei Acaz a reinar, olha o que vai acontecer. Ainda na época do Peca, né? Que é o rei Peca. Que os textos eles falam da morte de um rei e a entrada de outro, e a gente precisa ver que o texto ele tem assim um distanciamento de comprimento, de tempo. E a gente vai vendo o texto, vai lendo e vai observando isso. Então observe aqui, queria mostrar para vocês no versículo 16, o capítulo 16, a partir do versículo 1. No ano 16 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz. Então o Jotão ele vai sair de cena, certo? E vai começar o reinado de Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez, olha só essa informação, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Olha, porque é até mencionado Davi, seu pai, né? Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque andou no caminho dos reis de Israel. Olha a influência lá de Samaria, também agora atingindo o reino de Judá. E até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Olha só como é o nível de decadência em Israel como um todo, começando no Reino do Norte, também agora alcançando o Reino do Sul. E é nesse momento que está acontecendo essa mudança que o Miqueias ele vai lançar sua profecia. Ele vai começar a estar já desde Jotão e vai aqui profetizar também na época de Acaz. Olha o que ele vai fazer, o Acaz. Versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalia, rei de Israel, a Jerusalém à peleja, e cercaram Acaz, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elat à Síria e lançou fora de Elat os judeus, e os sírios vieram a Elat e habitaram ali até o dia de hoje. Dia de hoje do escritor, né? Claro, logicamente. Acaz enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então aqui vai começar uma aliança do rei de Israel, de Jerusalém, né, do reino do sul, de Jerusalém, com esse rei assírio. Que aí essa aliança ela vai ter desdobramentos até a tomada do reino do norte, certo? E também vai prejudicar o reino do sul. Com certeza isso aqui também vai prejudicar o reino do sul. Só que quando o Acaz vai sair de cena, nós teremos um momento de prosperidade no reino do sul através de Ezequias, que já é uma parte que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo, teu filho,
Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou o sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo. Ele fez uma planta, né? Conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Então observe bem o que está acontecendo aí. E é por isso que você, quando for ler o livro de Miqueias, vai entender porque ele é vigoroso em relação à sua profecia concernente à idolatria. A idolatria que campeava no Reino do Norte, agora também vai adentrar no Reino do Sul, e através de um rei e de um sacerdote. Como é sério, irmãos, esse momento histórico em Israel. Tá certo? Eu quero, com essa pequena introdução aqui dessa história, eu sei que é um pouco de história aqui para os irmãos, mas é importante a gente saber o que está acontecendo naquela época. Porque é dentro desse ambiente que nós teremos a profecia de Miqueias. E vou dizer aqui para vocês que, além do Miqueias, ele não profetizou sozinho naquela época, ele tinha outros profetas que estavam com ele, que estavam profetizando também com ele naquela época. Nós temos o profeta Amós, que vivia lá em Tecoa. Nós temos o profeta Isaías, lá em Jerusalém, tá certo? Nós temos o profeta Oséias, que profetizou bastante no Reino do Norte, que não foi ouvido. E por isso a gente compreende a profecia de Oséias quando fala da prostituição em Israel. E a prostituição ali tem aquele tom da idolatria, que não era apenas um culto idolátrico, também envolvia as demais demandas da desobediência, né? A prostituição, a injustiça social, ela vai campear nessa época, e é dentro desse ambiente que nós teremos a profecia de Miqueias. Tá certo? Então, quando a gente estivermos no primeiro capítulo, estarei reforçando esse momento histórico e estarei também apresentando a região em que ele viveu, certo? O profeta Miqueias, o significado do nome dele e tudo que estiver relacionado à sua profecia. É uma profecia que tem uma apresentação, como todos os profetas usavam uma poesia, né? Nós estaremos vendo a teologia da época, como é que eles desenvolviam a vida religiosa, que vai ter uma grande influência aí no reinado de Ezequias, tá certo? Que vai romper com a idolatria, mas não vai tomar alguns outros cuidados. Então nós estaremos vendo esses detalhes à medida que estivermos explorando o livro de Miqueias, tá certo? Por hoje é só, queria deixar essa introdução, essa palavra de abertura, para que vocês estejam atentos, tá bom? Eu reforço para os irmãos o seguinte: leiam o livro de Miqueias, tá certo? Leiam essas passagens que eu citei hoje aqui, para que fique bem fixado o que estava ocorrendo, porque nos nossos dias, como é que eu trago para os nossos dias? O que a gente vai estar tratando é reino de Deus versus reino dos homens, ou contrário, reino dos homens versus reino de Deus. E nós estaremos vendo como, quando Deus não está reinando, os homens não sabem governar. Eles não têm misericórdia, eles não têm uma vida moral equilibrada, todas as injustiças aparecem, e então a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não venha agir, pensar,
assimilar essas ideias contrárias à vontade de Deus. E a ambição de reinar está nos homens. Tem um dizer, né, que o poder sobe a cabeça dos homens, né, quando eles têm poder nas mãos. E a gente precisa ver que isso tem desdobramento na família, na vida do pobre. A gente vai ver muito isso no livro de Miqueias, muita injustiça social com os pobres, porque esses embates acabam afetando as pessoas da região. Teve uma cidade aqui que foi tomada, né, como vocês puderam ver. E por conta disso, muitas viúvas, muitos órfãos surgirão. Sempre Israel teve isso. E nós temos na lei do Senhor o cuidado de Deus com relação às viúvas, aos órfãos, ao estrangeiro. E Miqueias vai estar tratando disso paralelo com a Torá, com os livros de Moisés, mostrando, chamando a atenção de Israel concernente ao não cumprimento da Torá. Tá certo? Não é apenas para deixar a idolatria, é porque eles não estavam cumprindo a palavra de Deus. Tá certo? Então nós vamos estar tratando disso aí no livro de Miqueias com mais detalhes. Tá certo? O governo humano sempre falha. O governo de Deus é o que nós precisamos para as nossas vidas, tanto no nosso coração como nessa terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz o salmista. Então, que todos possam estar atentos ao que está acontecendo, tá certo? Quando vocês estiverem lendo o livro de Amós ou Isaías, vocês vão perceber muito do que a gente está tratando aqui, tá certo? Que Deus esteja conosco nessa jornada. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós lemos a Tua palavra e nós vimos aqui, Senhor, quando Israel se distanciou do cumprimento da Tua vontade através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos extrair lições aqui e que possamos colocar em prática. Que o Senhor venha reinar em nossos corações. Que o Senhor reine na nossa nação. Que o Senhor, Deus, abençoe as nossas vidas. Nos ensina a andar de maneira íntegra, justa e piedosa nesse presente século, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus. Que possamos ser edificados pela Tua palavra, discipulados, ensinados, que possamos pôr em prática a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor a todos, no nome de Jesus.